Olá, aquariano! Olá, aquariana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, coletiva, intuitiva, para o mês de agosto de 2025. Uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Se o universo te trouxe até aqui, alguma coisa vai ressoar com você, tá bom? Abra o seu coração, se permita conectar neste momento a essa energia. Vamos agradecer aos nossos mentores, guias espirituais. E é isso. Estou aproveitando um pouquinho da luz do sol aqui. Não sei quanto tempo a gente vai ter com essa luz aqui, mas bora lá. Vamos gravar assim. Se ficar escuro, ficou, né não? Energia geral para o signo de Aquário para o mês de agosto de 2025. Qual a energia geral que vai direcionar o mês de agosto de 2025? Olha que lindo! Viraram duas cartas. Olha que lindo, Aquário. Os enamorados com o louco. E no fundo do deck, olha isso. Tem noção do que é isso, Aquário? Abundância, aventura. O louco, ele traz coragem, né? O louco, num lado positivo, ele traz muita coragem, ele traz você determinado a buscar aquilo que é seu, sabe? É como se você fosse... É como se você não fosse desistir daquilo que é seu. E aqui a gente está falando de contratos espirituais, aqui a gente não está falando só de relacionamentos, né? A carta dos enamorados, ela vem trazer contratos espirituais firmados aonde você sabe que precisa viver. Por isso toda essa força, por isso todo esse impulso, por isso que a sua alma está falando, não desista disso agora, entende? Não desista de amar agora, não desista. É como se por algum motivo você tivesse cansado de se aventurar, por algum motivo alguma coisa não tivesse dado certo. Por que eu estou falando disso? Porque depois disso tudo, na verdade não depois, né? Antes disso tudo, a gente tem a carta da miséria, no fundo, que vem trazer momentos onde a gente se questiona demais, por que eu estou passando por isso de novo? Por que eu estou vivendo essa situação? Entende, aquariano? E aqui, o mês de agosto, ele traz todas as possibilidades de você virar a chave. É como se fosse o jogo virou. O jogo virou, bebê. O jogo virou para vocês aqui. Tem aventura, só que aqui também, gente, existe movimento, existe cor. Tá vendo a quantidade de cor que eu tenho nessas cartas? É muita cor, é muito movimento, é muita energia de alta vibração. Se você tiver parado, tiver em um momento onde você de fato estiver cansado, por exemplo, assim, se eu tô falando, a gente vai entrar melhor aqui em áreas de relacionamento, tá? Mas se eu estiver falando aqui para pessoas que vão vivenciar novas aventuras no amor com a pessoa que já tem, ou que vão começar a vivenciar novas aventuras com novas pessoas, porque eu posso estar falando das duas situações, eu estou falando de pessoas que estão cansadas, estão calejadas demais, sabe? Em algum momento, por mais que lá no fundo você saiba que você quer, que você merece viver isso, né, esse novo, viver esse amor, viver essa, se for na área profissional, esse algo entusiasmante, sabe? Que vem de dentro porque vem da alma. Vem da alma. Olha isso. A alma falando o tempo inteiro. Aqui a gente tem todas, na verdade, todas as cartas, né? A gente está falando de todas as cores, sabe? E cor vem dizer alta vibração. Quando eu falo de cores, eu estou falando de vibrações energéticas aonde eu estou num patamar que não vibra cansaço, não vibra reclamação, não vibra vitimismo. Eu preciso deixar tudo isso para trás para eu conseguir atingir isso. E aqui eu vejo vocês com força, com gás, tá? Uma coisa que é importante aqui é como você alimenta isso, como você alimenta essa energia para o mês de agosto, aquariano. Foca nisso, foca
Entenda como você alimenta a sua energia. Por exemplo, o tipo de roupa que você veste, né? A cor da roupa que você veste é uma cor, se ela vai, aí a gente sabe se vibra numa alta energia ou numa energia mais densa. O tipo de alimento que você consome, alimento físico mesmo, né, da matéria, alimentos vivos são muito mais energéticos, são muito mais, tem vida, né? Isso é a ciência que está falando, que fala. Então procure se alimentar de uma forma mais viva, de uma forma mais saudável, para você conseguir se conectar com essa energia. Porque aqui, quando você se conectar com essa energia, ai, queria eu ser aquariano agora. Já sinto esse calor, sabe? Já sinto esse impulso, essa porta. É como se depois de muito trabalhar em si mesmo, porque aqui eu vejo pessoas que vão alcançar isso porque começaram já um despertar espiritual, já começaram a buscar entendimento espiritual, sabe? Já começaram a se alimentar energeticamente melhor. Como é se alimentar energeticamente? Presença. Aqui e agora, presença, isso é energia. Isso é alimentar a nossa energia, ser autêntico, ser verdadeiro, não deixar com que as pessoas falem da gente o que querem falar, sabe? Quando eu falo de não deixar com que as pessoas falem, é eu viver a minha verdade tão autêntica que isso para mim não importa. Porque falar, elas vão falar. E eu também não vou colocar a mão na boca delas. Não é sobre isso, viu? Deixar, mas é com que isso não te impacte em momento nenhum. Entende, aquariano? Uma energia muito, 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 muito linda para agosto. Vamos pegar aqui uma carta positiva, uma carta negativa e entrar nas áreas específicas de relacionamento, carreira, saúde. Uma carta positiva, por favor. Rainha de Copas. Uma carta negativa, uma oportunidade, algo que a gente precisa melhorar. Cavaleiro de Copas, a demora, né? Parece que nunca chega. Parece que, e no fundo do deck, o 7 de espadas. Bom, como carta positiva da sua leitura, a gente vem trazer a Rainha de Copas, você aprendendo a dominar melhor as suas emoções. Obviamente que você, se alimentando energeticamente e evoluindo e conduzindo o seu espírito em uma área mais clara, digamos assim, com intenção, com aqui e agora, com presença, com propósito, você consegue, obviamente, dominar as suas emoções, né? Porque até o nosso pensamento ele fica mais focado exatamente naquilo que é para nós, naquilo que é para ser nosso. Como obstáculo, o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, ele vem trazer você muitas vezes a lamentação por aquilo que não deu certo antes, sabe? Só que se tivesse dado certo antes, você não teria a oportunidade de vivenciar tudo isso agora, que você está pronto para vivenciar em uma energia mais elevada, entende? Em algo mais elevado. Foca em concentrar as suas energias para o que vem a partir de agora, viu? Esquece o que não veio, esquece aquilo que poderia ter sido diferente, digamos assim. Em alguns momentos, o 7 de espadas, a gente vai precisar sair de alguns lugares, mesmo perdendo. O 7 de espadas, ele fala de uma pessoa que foi para uma guerra com 7 espadas e voltou com 5. Ele perdeu 2. Ele não perdeu as 7, ele perdeu só 2. Ele voltou ainda com 5 espadas na mão. Então, é você não olhando para as 2 espadas que ficaram perdidas, é usando essas 5 espadas para ir atrás daquilo que é seu. Usando esse restinho de energia que você tem para alimentar, se fortalecer cada vez mais e focar nisso que é para ser seu, tá bom? Carreira, relacionamentos e saúde. Relacionamento primeiro, uma carta, por favor. Cavaleiro de espadas, carreira. Quatro de paus e saúde, uma carta, por favor. Viraram 2. Muito bem.
Aqui, aquariano, bora lá, vamos começar aqui com relacionamento. Cavaleiro de espadas. É quando você desperta uma ideia, desperta alguma coisa, ou então vira uma chavinha dentro de você mesmo que abre uma porta, ou então que traz alguém em sua direção de uma forma muito rápida. Só que vai ser necessário deixar um pouco a emoção de lado nesse primeiro momento, sabe? É como se você não tivesse, por exemplo, vou conhecer uma pessoa, ou então estou vivendo uma fase do meu relacionamento que não estou sentindo muitas emoções, e tá tudo bem, tá? Porque agora é de fato o momento onde você precisa olhar um pouco mais com a razão, nesse sentido. E ir rápido em relação às mudanças que precisam ser feitas, no sentido lógico, digamos assim. E com o tempo, as emoções elas vão se aprimorando, elas vão se evoluindo, tá? Foque no que é bom, no que é de fato importante para ser seu neste momento. Em relação à carreira, né, vida financeira, material, a gente tem o 4 de paus. O 4 de paus é obviamente uma comemoração, é onde a gente começa a conseguir estruturar algumas coisas. Aqui a gente pode estar falando sim de algo sólido, por exemplo, um contrato a ser assinado, algo que, como eu posso dizer, por exemplo, algo que me traz uma estabilidade além do que aquilo que eu estava esperando, tá? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um ambiente profissional que não me valoriza, é como se algo mudasse. A partir de agora, algo mudasse. Mas não espera que essa mudança aconteça da outra parte. É preciso primeiro mudar em você. É preciso mudar alguma coisa. É preciso mudar. Por exemplo, se alguém está falando. Aqui eu sinto muito uma questão de alguém, de alguma intriga, né, na área profissional. E é como se você, tipo assim, precisasse sair do meio da confusão e olhar de uma figura maior, sabe? Dar um passo para trás para você conseguir, de fato, entender o que está acontecendo. Porque quando eu tenho duas pessoas ali muito focadas em alguma coisa, em alguma situação, é como se eu não conseguisse de fato entender com clareza aquilo que precisa ser melhorado. E quando você dá esse passo para trás, você entende a situação e você volta para dentro da situação de uma forma onde você consegue estruturar isso muito melhor, tá bom? Em relação à saúde, a gente está falando de cura. A gente está falando 5 de espadas com ás de copas, né? O arcanjo Rafael. Aqui claramente na sua leitura, que é o arcanjo responsável por cura, por manifestação, por libertação, tá? Normalmente, a gente não vai falar sobre doença. A gente vai falar sobre cura. A gente vai sempre focar na saúde, né? Naquilo que a gente quer. Onde eu foco a minha energia é onde as coisas acontecem. Só que aqui é importante lembrar que existem situações emocionais que estão causando algum enfraquecimento, algum cansaço em algumas pessoas. Não é para todo mundo, viu, gente? Mas existem pessoas que estão um pouco cansadas, emocionalmente falando. E isso é porque existem excesso de pensamentos. Você está muito focado em pensar em situações do passado. Focados em situações que já não te servem mais. Mas por que isso não deu certo? Por que isso aconteceu dessa forma? Aconteceu como deveria acontecer, entende? O importante é de agora em diante. Aceita a bênção de Arcanjo Rafael na sua vida e na sua história. Isso vai trazer uma nova experiência em relação à saúde. Isso vai trazer força para você entender também aquilo que você está alimentando, né? É como se fosse necessário mudar a direção, tá? Entender. Aqui a gente tem golfinhos, aqui, tá vendo? A gente tem golfinhos nessa carta, e o golfinho ele vem trazer muita alegria, a questão de você brincando mais, sendo mais leve, sendo mais fluido com a vida, sabe? Não se preocupando tanto com algumas coisas que só vão piorar a situação. Talvez trazer um pouco mais de leveza para essa situação em relação à saúde, né? Quando a gente fala de saúde, não é só física, viu, pessoal? Saúde energética, saúde espiritual. A gente tem vários corpos, enfim, isso é um assunto para um outro momento. A gente tem vários corpos, né, que a gente precisa cuidar, mas aqui é meio que isso, assim, não deixar, foca quando você estiver pensando, por exemplo, no alimento do corpo, né, da matéria, o que os meus pensamentos estão processando, entende? É muito importante aqui que você entenda
que você também é capaz de mudar, de virar essa chave, de olhar, em vez de focar em pensamentos mais densos, focar na luz, focar em algo que vai abrir o caminho, que vai dar espaço para que a espiritualidade possa vir. A espiritualidade não vai poder interferir na sua saúde energética, na sua questão de saúde mesmo pessoal, porque aqui eu posso estar falando sempre para algumas pessoas que estão passando por algum problema de saúde, enfim. Mas a espiritualidade, para ela interferir nessa questão, ela precisa que você foque na cura, não no problema. Entende? Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês. Uma mensagem final, por favor, para o signo de Aquário. Uma carta, por favor. O que eu posso fazer para fazer a diferença, né? O que eu posso mudar na minha vida? O que te mantém acordado à noite? O que faz você pensar demais quando você... É como se... O que te faz pensar demais e gerar insônia? Algo nesse sentido, tá? É porque eu estou traduzindo aqui e às vezes a tradução no pé da letra ela não funciona. Aonde você pode criar propósito ao invés de dor, que é muito, né, do que a gente estava falando até agora. Aonde eu posso focar no propósito ao invés de focar na dor? Ação do dia. Faça a diferença na vida de alguém, pequena ou grande, porque todas as diferenças importam. Muitas vezes a gente fica esperando por grandes mudanças, né? Por grandes movimentações. E às vezes aquela pequena coisinha que você faz, você muda o dia de alguém, entende? Se você ainda não consegue, para você, se sentir merecedor de mudar o seu dia hoje, às vezes apenas dando uma gargalhada, há quanto tempo você não dá uma gargalhada boa com um amigo, sabe? Enfim, foca nisso. Tenta fazer alguém sorrir. Tenta fazer algo simples, algo leve, né? A gente volta da questão da leveza. Traga leveza para a sua vida. Agosto é um mês que promete. Promete mudança, transformação, porém vai depender de você, aquariano. Vai depender de... Eu estou procurando aqui essa carta. Vai depender de você. Quero seguir um novo caminho quando esse caminho se aparecer, ou vou continuar focado? Vê a simultaneidade dessas duas cartas. Tem o Sol e a Lua, e uma escuridão, né? Uma energia densa e uma energia leve. Uma energia leve e uma energia densa. Aonde eu vou focar? O que eu vou insistir em agosto? Vou continuar focando em coisas que não são para mim, em coisas que não dão certo? Ou vou começar a focar na abundância? A gente tem uma promessa aqui muito grande, viu? Muito grande. Se permita viver isso. Você merece, tá? Eu queria muito estar na sua pele. Para com a visão que eu tenho hoje de focar no positivo, atrair tudo isso, entende? Olha como é que isso é interessante. Olha como isso é interessante. Gratidão, universo, gratidão. Vocês conseguem ver como eu estou gravando aqui para vocês? Metade da minha cara no sol e metade da minha cara na sombra. Aonde eu vou focar? No sol ou na sombra? Entende, aquariano? Gratidão, universo. Sem mais. Essa é a mensagem para vocês. Gratidão infinita por estarem comigo. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, por favor. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.